Olá, meus amigos, tudo bem? Boa tarde a todos. Dia 29 de julho, a Tayana disse que ia fazer bullying, só que eu sou mais esperto, porque eu faço antes dela. Dia 29 de julho é um dia especial para mim, porque é meu aniversário. Então, nada melhor do que no seu aniversário fazer algo que você ama. E no meu caso, é isso aqui. Poder trabalhar, poder estar com amigos, pessoas com quem eu admiro muito, aprendo demais, dividir um pouco de conhecimento e aprender muito mais com vocês. Então, bem-vindo a todos, bem-vindo a mais uma live do PJT, Tutoria Jurídica. É um prazer enorme estar aqui. Fato que, se isso acabar, depois que voltar em presencial, vou sentir muita falta. Então, a gente tem que, de alguma forma, já começar a pensar em manter essa dinâmica, manter essa rotina pós-retomada do presencial. Assim sendo, meus amigos, vamos falar hoje de um tema, de um imposto que talvez esteja já com os dias contados, ou não, nós não sabemos. Famoso PIS/COFINS. Semana passada tivemos aí a notícia da CBS, da proposta que será faseada do governo, bem diferente da PEC 45, da PEC 110. Eu tenho já alguns comentários da CBS, mas talvez a gente possa fazer um final, um bate-bola aqui, que cada um achou desse, abre aspas, novo tributo. Eu já digo logo que eu tenho alguns problemas, muitos problemas, em relação à responsabilização de marketplace, alíquota nominal e poucos créditos para tomador de serviço. A gente talvez tenha aqui uma dinâmica bem interessante. Mas o que temos hoje é o nosso querido PIS/COFINS. Então, a live será dedicada basicamente a esse tema. Estou em minoria aqui. Claro que somos todos acadêmicos e aí somos pares. Mas nas nossas atribuições profissionais, fatalmente, né, como o Daniel sempre fala essa expressão, como é que é o cachimbo e torta-boca? Como é que é, Daniel? Você fala? O cachimbo entorta a boca, Marcelo. O cachimbo entorta a boca. Exatamente, cachimbo entorta a boca. Então, fatalmente, nossa visão de mundo é muito influenciada também pela nossa atuação profissional. Mas vai ser extremamente gostoso o nosso encontro, tenho certeza disso. Nada obstante, possíveis divergências. E aí o PIS/COFINS, ele teve uma vida bem agitada no mês de junho, né? Nós tivemos, por exemplo, no dia 26, diversos julgamentos importantes. E eu aqui já divido uma preocupação com vocês, não sei qual a opinião da Tayana, do Daniel, depois eu posso indagá-los no momento correto, de muitos temas complexos sendo discutidos em sessões virtuais de julgamento, temas com fixação de teses em recurso, em repercussão geral reconhecida, por maioria, sem que nós tivéssemos uma qualificada deliberação. Ficou a meu cargo falar um pouquinho sobre o tema 228. Só que, perceba, eu admito, os contribuintes tiveram um julgamento favorável, eu poderia aqui só estar levantando a bandeira de que foi tudo maravilhoso, só que eu reconheço, tá? Eu me solidarizo, talvez, com a posição da Fazenda, no sentido de que, poxa, um tema tão complexo desse, numa sistemática de julgamento virtual, não sei se teria sido o momento de alguns temas postergar, jogar um pouquinho para frente, né? Mas STF, a verdade é que ele está começando já a julgar nessa sistemática, tá? Então, hoje, o bate-papo é sobre PIS/COFINS. Primeiro, nós teremos, e aí eu já vou fazer aqui aquelas minhas mancadas de sempre, que eu esqueci a ordem. Porque eu estou aqui com a mensagem da Tayana, não sei, acho que a gente mudou, né? Acabou de mudar, eu já esqueci porque eu sou desses. A ordem, eu acho, seria com o Daniel, fazendo um overview sobre a sistemática da não cumulatividade, recorte de julgamentos, repercussão geral do STF, mencionando... Marcelo, invertemos isso, Marcelo. A ordem ficou a seguinte: você vai fazer essa primeira apresentação aqui da temática. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui com vocês. O aniversariante é o Marcelo, mas o presente nos é dado, que é a chance de estarmos aqui debatendo com vocês sobre mais um tema, nesse modelo do PJT. Talvez aqui uma despedida das lives de quarta, né? Porque com a retomada das turmas presenciais, a gente ainda não tem bem definido como fica o horizonte dessas lives. Mas, seguramente, esse modelo veio para ficar. Nossa distribuição de trabalho vai seguir o seguinte itinerário.
Tá? O Marcelo primeiro faz essa apresentação mais abrangente, tá? Da temática que nós estamos tratando. A Tayana, eu troquei com ela, cavalheiramente, na verdade, ela me cedeu a possibilidade de que ela fizesse o overview. Depois o Marcelo vai tratar de um tema especificamente, é o tema 228, da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, e depois eu trarei aqui um outro tema e vou tentar destacar alguns aspectos da jurisprudência das Cortes Superiores sobre o PIS/COFINS em um diálogo, não só com o passado e o presente, mas ainda com um certo flerte com o futuro. Como bem disse o Marcelo, na semana passada foi enviado pelo Executivo projeto de lei que foi identificado como a primeira rodada da reforma tributária, instituindo a CBS. E justamente por ela substituir o PIS/COFINS, não faria sentido trazermos aqui apenas uma reflexão descritiva do que o STF acabou de decidir, sem colhermos dessas decisões algumas sinalizações para o futuro iminente. Então, eu passo a bola para o Marcelo aí para ele encerrar e depois nós ouvirmos a Tayana na apresentação dela. Perfeito, Daniel. Muito obrigado pelos esclarecimentos, né? Necessários esclarecimentos. Como ficou claro aqui, não vou nem esconder. Eu tinha esquecido. A gente acabou de combinar, mas a cabeça aqui tá a mil hoje, está bastante corrido. Então, vamos lá. Hoje, então, vamos começar a falar de PIS/COFINS, falar basicamente de alguns julgados que têm como tema central o sistema da não cumulatividade do PIS/COFINS. Eu farei uma brevíssima apresentação, porque esse é o tipo de tema que hoje a gente fala, né, uns 3 dias, ou a gente tenta resumir ao máximo, então eu vou partir aqui de algumas premissas. Ainda assim, tentarei ser bastante didático, tá? Não vou aqui começar a conversar com vocês em relação a... Eu estou aqui ganhando esporro da Tayana aqui no nosso chat privado, tudo bem, olha lá. Entrego, eu sou desse. Tá assim, gente, Marcelo. Quem chama esse porque se você começar o tema antes da introdução, a introdução perde sentido, né? Total sentido. Então, eu falei, vou fazer uma introdução, depois eu falo 228, né? Isso aí eu me toquei. Aí, vamos lá. Então, em relação à minha abordagem, eu não vou aqui ficar entrando em questões como métodos da neutralidade fiscal em relação à não cumulatividade, aditivo, subtrativo, direto e indireto. Vamos fazer aqui uma abordagem bem tranquila, bastante didática. Não, Marcelo, deixa eu primeiro fazer o overview, o apanhado geral, para depois você tratar especificadamente do 228. Tá? Vou tomar a palavra, hein? Tô tomando. À vontade, faz aí então o overview. Tá? Porque senão, se a minha parte seria a introdução do PIS/COFINS, e aí depois não faz sentido, você já vai falar mais especificadamente. Eu fui que tem uma armadilha para mim que estava combinado isso. A gente mudou, segundos antes de entrar, teve essa mudança. Admito que eu pedi um pouco atenção, por isso que eu me perdi aqui agora. Então vai, Tayana, começa você, faz a introdução. Aí eu entro no. Fica mais dialético, gente. Tayana, a palavra está com você. Vai lá. Beleza. Não, então, deixa eu primeiro dar boa tarde, né? Agradecer aí mais uma vez a oportunidade do PJT, da tutoria jurídica, e como os colegas já mencionaram, a gente vai falar hoje da contribuição do PIS/COFINS. É um tema que está sempre na pauta do direito tributário, dado o nível de litigiosidade, né? Mas agora está mais do que nunca na pauta do dia, né, como eles já anteciparam, porque com a apresentação pelo governo federal do projeto de lei 3887 de 2020, que seria a primeira fase da reforma tributária, a PIS/COFINS seria substituída por uma contribuição única, né, que seria chamada de CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Já falamos do aniversário do Dr. Marcelo, né, então a gente está aqui hoje em comemorações. Então, dentro desse complexo espectro de discussão da PIS/PASEP e da COFINS, a gente vai afunilar o debate sobre as recentes decisões do STF dentro da sistemática cumulativa, não cumulativa, de substituição tributária. E a proposta da reforma tributária que o governo pretende aprovar, que está inclusive em regime de urgência, seria exatamente para simplificar, né? Só que com isso ele está aumentando a alíquota e alterando os regimes, a questão do creditamento, e
E aí a gente vai ter que ter um olhar muito crítico sobre essas decisões recentes do STF, que foram tomadas agora em junho de 2020, para tentar ter esse apanhado, essa visão sobre o que está por vir em relação ao entendimento jurisprudencial da nova contribuição, né? As discussões sobre o PIS/COFINS estavam há uma década aguardando a definição do STF, e isso gerando enorme litigiosidade dentro do contencioso tributário, tanto administrativo quanto judicial. Então, a gente não sabe quando e se essa proposta da CBS vai ser aprovada, e a ideia do governo é que ela seja constitucional nos termos da redação atual da Constituição de 88, porque não vai vir, né, acoplada a uma PEC, ela seria moldada às PECs que já estão tramitando, a PEC 45 de 2019 na Câmara e a 101 no Senado, então a gente vai ter que ter esse olhar em relação à redação atual do artigo 195 da Constituição. O entendimento do regime jurídico vigente em relação a essas contribuições da PIS/COFINS vai ser essencial para a análise dessa nova CBS, né? A gente não tem dúvidas sobre isso. Então, primeiro, acho que é importante mencionar para aqueles que não estão tão familiarizados com o tema, que a Constituição ela previu as hipóteses de contribuições sociais pagas por empregadores e pessoas jurídicas, primeiro sobre faturamento e lucro, e depois da Emenda Constitucional 20 de 98 sobre receita ou faturamento. E o legislador ordinário criou a contribuição do PIS/PASEP e a COFINS, que são, então, tributos da espécie contribuições sociais. E sendo contribuições sociais e não impostos, elas devem ter uma destinação específica. Os recolhimentos, eles são alocados no orçamento da Seguridade Social. Essa seria a regra, né, mas a gente sabe que convive com as emendas constitucionais que permitem as desvinculações de receitas, né, que são reiteradamente, sucessivamente editadas. Então, mas pela natureza jurídica constitucional, essas contribuições, elas são fontes de financiamento da Seguridade Social, nos termos do artigo 951-B da Constituição. E tanto o PIS, PASEP quanto a COFINS se submetem ao mesmo regime jurídico, se diferenciando exatamente por essa destinação, né? Aí é tão ponto interessante, porque pelo artigo 239 da redação originária da Constituição, a contribuição para o PIS/PASEP tinha uma destinação bem específica, né, de custear o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o seguro-desemprego, o abono salarial, e já a COFINS sempre teve uma destinação mais abrangente para a Seguridade Social. Só que no final do ano passado, a Emenda Constitucional 103 de 2019, a reforma da Previdência, alterou a redação do artigo 239 e agora prevê que a contribuição para o PIS/PASEP pode ser destinada a outras ações da Previdência Social. Então, ampliou a destinação, aproximando ainda mais PIS/PASEP e COFINS, que agora provavelmente vai ser unificado com a CBS, né? Então, essas contribuições, PIS/PASEP e COFINS, elas foram instituídas em 1998, pela Lei 9718, e dentro de um regime de apuração que era só o cumulativo. Então, incidia PIS/COFINS em todas as etapas da produção de bens e serviços, sem abatimento nenhum em relação a créditos ou insumos, e aí com efeito cascata da base tributável, né? Não tinha diferença nenhuma na tributação entre setores produtivos, industrial, comercial, de serviço, com mais ou menos etapas na linha de produção, incidia em todas as etapas as alíquotas fixas de 0,65% no caso do PIS, PASEP, e 3% no caso da COFINS. Então, quanto mais etapas tivesse o setor produtivo, mais incidência de PIS/COFINS haveria, né? O próprio empresariado pressionava por mudança, porque principalmente os dos setores com mais linhas de produção, né? Que alegando a violação à isonomia, capacidade contributiva, porque os setores que dependiam mais etapas acabavam suportando uma carga tributária maior. Então, e era inegável que essa incidência em cascata, principalmente no setor industrial,
ela gerava uma tendência de verticalização da linha de produção, que a mesma pessoa jurídica acabava incorporando diversas etapas da cadeia produtiva e deixando de subcontratar, de contratar outras empresas, né, para evitar a incidência. E isso acabava desestimulando o empreendedorismo, o surgimento de outras pessoas jurídicas e a geração de emprego, né? Então, foi historicamente essa busca por uma readequação da carga tributária de alguns setores que, por pressão do empresariado, veio a não cumulatividade. Daí, foram editadas as medidas provisórias 66 de 2002 para o PIS e a medida provisória 135 de 2003 para a COFINS, né, que foram convertidas nas leis 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003, alterando o regime de não cumulativo, de cumulativo para não cumulativo, a depender do setor produtivo, né? Então, porque, na verdade, a gente passou a ter uma coexistência de regime. E essa coexistência se dá numa análise muito casuística por setor. Então, essa regra da não cumulatividade, ela passou a vigir com uma alíquota aumentada, né, para poder ter essa readequação da carga tributária com os creditamentos e os abatimentos das bases de cálculo, aumentou-se a alíquota para 1,65%, no caso do PIS/PASEP, e 7,6% para a COFINS. Só que, como eu disse, vários setores foram excluídos pelo legislador, continuaram a se submeter ao regime cumulativo anterior, com a incidência em cascata, mas com a alíquota mais baixa. Então, por exemplo, foram excluídos da não cumulatividade os optantes pelo Simples, as cooperativas, quem tributa a renda pelo lucro presumido, empresas jornalísticas, que demandam uma análise bem minuciosa da legislação. E ainda para se concluir se é vantagem ou não um regime cumulativo ou não cumulativo, só uma análise do próprio funcionamento do setor produtivo, né? E para aumentar a complexidade do tema, aumentar só um pouquinho, o legislador adotou um método de cálculo no sistema não cumulativo que funciona da seguinte maneira, que, na verdade, não é nem um sistema base sobre base, nem tributo sobre tributo, né? Na verdade, a gente computa, soma o valor total dos insumos utilizados e do valor de saída dos produtos ou serviços, né, se abate esse valor dos insumos. E isso dentro de um determinado período de tempo. E depois, ainda se deduz os créditos que podem ser abatidos da base de cálculo. E só aí, sobre essa base de cálculo final, que se aplica a alíquota majorada. E os créditos dentro do sistema não cumulativo, eles são presumidos, que grande parte da doutrina começou a definir que, na verdade, são benefícios fiscais, já que não se trata de um crédito real, né? Porque depende do que o legislador considerou como insumo e como crédito passível de dedução. Então, essa troca do direito de aproveitamento de crédito por alíquotas majoradas, visando reequilibrar a carga tributária, gerou muita litigiosidade, né? Então, essa litigiosidade sempre foi muito aflorada por essas regras muito casuísticas. E, principalmente, né, como o doutor Marcelo mencionou, no setor de serviços, porque tem muito poucas deduções, já que não se pode acreditar a contratação de mão de obra. Daí, sempre, as empresas desse setor se sentiram prejudicadas com o aumento da alíquota. E, além disso, essas duas leis do regime não cumulativo, né, que advieram das medidas provisórias, elas são anteriores à Emenda Constitucional 42 de 2003, que inseriu o parágrafo 12 no artigo 195. Então, na verdade, a Emenda Constitucional ela veio exatamente para conferir uma conformação constitucional ao regime não cumulativo, né? E aí o doutor Daniel vai tratar dessa questão da materialidade da discussão constitucional, mas isso gerou muito debate, porque, na verdade, o parágrafo 12, ele previu um regime não cumulativo com uma redação muito genérica, e para dizer que é a lei que definiria os setores econômicos onde se poderia aplicar o regime não cumulativo. Mas, como eu falei, né, a previsão da lei ordinária já existia antes dessa autorização constitucional.
E o tratamento constitucional da não cumulatividade nas contribuições sociais, ela veio de uma maneira diferente do caso do ICMS e do IPI, né, dos impostos que pela Constituição, tem uma sistemática não cumulativa obrigatória. E nas contribuições sociais, o constituinte derivado trouxe uma opção para o legislador, né? E aí discutiu-se, porque o ICMS e o IPI realmente são impostos indiretos e que são suportados pelo consumidor final, que acaba arcando com toda essa cadeia de incidência. Mas aí o doutor Marcelo, com certeza, vai tratar dessa questão melhor, no caso do julgado do tema 228, na questão da substituição tributária, né? Então, de um modo amplo, o que o STF vem discutindo nos julgados que a gente vai ter com o doutor Marcelo e o doutor Daniel quais seriam os limites do legislador ordinário dentro desse espectro do parágrafo 12 do artigo 195, tem uma redação tão genérica, né? Então, o regime não cumulativo ele seria de uma instituição obrigatória, um direito subjetivo do contribuinte ou é realmente uma faculdade do legislador? Quais os critérios que o legislador pode adotar para discriminar as empresas para um ou outro regime, né? Quais são os parâmetros para os creditamentos, para as deduções? Então, todos esses questionamentos em relação ao PIS/COFINS foram sendo postos judicialmente e agora provavelmente vão ser renovados em relação à nova contribuição chamada CBS, né? No PIS/COFINS, o legislador ordinário fez as suas opções e foi modificando o regime da não cumulatividade ao longo dos anos, incluindo setores ou possibilidade de crédito, e tornou os artigos que tratam da não cumulatividade na Lei 10.637, na Lei 10.833, uma coxa de retalho, né? Teve alteração em 2004, 2005, 2006, 2014, e isso aumentou ainda mais a litigiosidade, já que muitos setores alegam que não haveria um critério constitucional para essas escolhas, para essas alterações. E agora, no PL 3887, de criação da CBS, também vemos, né, como o doutor Marcelo explicou, a gente pode debater isso no final, as previsões de incidências específicas, por exemplo, monofásica para o setor de combustíveis, alíquota diferenciada para as instituições financeiras, para os planos de saúde, e aí a gente já pode antever todo esse debate judicial sobre uma possível violação à isonomia. Bom, além dessa discussão judicial sobre as escolhas das atividades econômicas sujeitas a cada um dos regimes, cumulativo ou não cumulativo, surgiram também diversas discussões sobre as escolhas e os conceitos dos insumos, do que poderia ser deduzido, né, das bases de creditamento dentro das etapas produtivas. Então, a gente tem discussão judicial, por exemplo, sobre o creditamento das operações de frete entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, creditamento sobre valor pago à administradora de cartão de crédito, sobre creditamento de valores pagos a título de IPTU, creditamento sobre serviço de publicidade, propaganda, marketing, né? E agora, inclusive, discussão se as despesas para o enfrentamento da pandemia do coronavírus podem ser consideradas insumo para fim de creditamento de PIS/COFINS. Então, a gente podia fazer uma live só para mencionar todas essas questões controvertidas de creditamento no regime não cumulativo do PIS/COFINS. Mas eu fiz essa breve introdução para a gente conseguir entrar, né, nos temas, nos recursos extraordinários, com tema em repercussão geral, e que foram julgados agora em 2020. Né? Então, até dentro da dinâmica do que se propõe o curso do PJT, da BDF, essa análise do nosso sistema de precedente, uma maior vinculação à ratio decidendi dos julgados vinculantes, é muito importante para uma conclusão mais abrangente do estudo dessas teses fixadas pelo STF, né? E como falou o doutor Daniel, com um olhar para o futuro, não só das discussões ainda pendentes, mas como as que estão por vir com a CBS. Então, havendo um paralelismo entre a CBS e o PIS/COFINS na ratio decidendi do que vai ser analisado, seria necessário um esforço argumentativo muito maior para a superação desses precedentes firmados agora em junho de 2020 pelo STF, né, por um overruling, inclusive em relação à CBS.
Então, entrando no que a gente pretende, né, nos julgamentos do STF, eu vou mencionar, né, porque o doutor Daniel vai falar do 337 e o doutor Marcelo do 228, queria mencionar que, na verdade, a gente teve também o tema 334 no RE 570-122, de relatoria do ministro Marco Aurélio, que foi autorizado em 2007, decidido em 2017, pela constitucionalidade da ampliação da base de cálculo e da majoração da alíquota da COFINS pela Lei 10.833 de 2003, dentro da sistemática não cumulativa. O mérito foi julgado, como eu falei, em maio de 2017, afastando qualquer inconstitucionalidade, mas sem fixar a tese de repercussão geral. Os ministros entenderam, naquele momento, que a tese de repercussão geral deveria aguardar um outro julgamento, né? E agora, essa tese, o momento chegou, né, agora em junho de 2020, com o julgamento do tema 337, no RE 607-642, que o doutor Daniel vai falar, né? E que ele, apesar de tratar só do PIS, ele trouxe a tese também em relação a COFINS. Bom, era essa introdução, né, esse overview que eu queria trazer para vocês, e agora eu passo a palavra, finalmente, para o doutor Marcelo, que vai nos brindar com a explicação do tema 228. Obrigada. Obrigado, Tayana, obrigado mesmo. Agora, né, poxa, ficou agora já totalmente encaixado no tema, realmente excelente introdução. Você falou uma coisa que é verdade, a gente poderia fazer, então, se o tema fosse crédito de PIS/COFINS, uma live só disso. Recentemente eu fiz uma live só sobre despesas com propaganda e publicidade, se é crédito ou não. A gente analisou o caso da Visa, o caso da Natura, o caso da Ricardo Eletro, né, antiga loja insinuante, ou seja, só um tipo de despesa para saber se é crédito ou não, rapaz, isso já tem assunto que não acaba mais. E isso, para mim, é um alerta. Como assim? Gente, quando um tributo gera tanta discussão, tantas horas de trabalho por parte de especialistas entendendo qual é o regime de incidência, dos juízes, dos serventuários, trabalhando em cima de processos, uma vez que a lei está instaurada, o pessoal da COSIT tentando explicar, os procuradores defendendo a União, esse tributo tem algum problema. Não dá para falar que o PIS/COFINS é um tributo perfeito se ele gera tanta controvérsia, tanta reflexão. Entendo, sim, que seria, né, de bom ouvido pensar numa flexibilização, numa simplificação, melhor dizendo, desses tributos. Então, a ideia, né, hipoteticamente falando, de uma CBS da vida é interessante. Você tentar simplificar. Você tira a lógica de cumulatividade, não cumulatividade, importação, regime monofásico, e tenta colocar dentro de uma única caixinha. Se a proposta feita foi ou não feliz, se conseguiu ou não atingir esses objetivos, aí é uma outra discussão. Mas só de nós pensarmos tudo que nós já discutimos acerca de PIS/COFINS nos últimos, 5 anos, já sinaliza que o tributo tem algum tipo de problema. Isso aí eu concordo. E aí, como me falar do tema 228, que talvez seja uma das coisas mais complicadas de entender em relação à restituição, PIS/COFINS, substituição tributária, qual é a lógica disso. E aí, antes de começar a falar e tecer comentários sobre o julgamento do tema 228, é importante que nós lembremos que essa discussão não é de todo nova no Supremo, não é mesmo? Nós temos já uma linha de raciocínio construída pelo Supremo em relação ao outro tributo que segue a lógica da não cumulatividade. Quando o assunto é ICMS, pago a maior em regime de substituição tributária. Então, perceba que o Supremo, nesse entendimento do tema 228, ele segue em muito a lógica jurídica criada por ele em relação ao tema lá do ICMS, pago a mais no regime de ST, o tema 201, o RS 593849. Então, não foi de todo uma surpresa.
Mas eu queria destacar aqui alguns pontos. Aí eu vou falar um pouquinho sobre esse julgamento, falar um pouquinho, inclusive, alguns pontos de dificuldades que eu, Marcelo, possuo. E, para mim, eu fiquei com dúvidas. Tenho, talvez, aqui, inclusive, dúvidas que poderiam ser chamadas de dúvidas fazendárias. Eu tenho alguma dificuldade de conviver com parte, pelo menos, do entendimento do ministro Marco Aurélio. Mas, para que tenha um pouco de lógica, né, a minha explanação, vou começar do começo. Explicar o que foi decidido e explicar, portanto, as dúvidas após que eu tenho ainda. Então, o que foi fixado de tese no dia 26 de junho de 2020? A tese fixada foi a seguinte: para o contribuinte, o direito de restituição da diferença das contribuições recolhidas a mais, se a base de cálculo efetiva das operações for inferior à presumida. Esse foi um julgamento ocorrido no dia 26 de junho, como eu já comentei. E por maioria de voto, os ministros seguiram o entendimento do relator, que foi o Marco Aurélio. E, como eu disse, a tese foi exatamente essa. O contribuinte tem direito à restituição da diferença entre o que foi recolhido a maior de PIS e COFINS lá pelo substituto tributário no início da cadeia, se o preço efetivamente praticado na operação final ao contribuinte, melhor dizendo, ao consumidor final, é inferior à presunção. E aí, analisando um pouquinho, como é que foi esse RE, como é que se deu a discussão? Esse RE é de um posto de gasolina, né, de outros interessados, que questionaram o acordo do TRF aqui da segunda região. O TRF da segunda região negou o pedido de restituição de valores pagos a mais, referente ao PIS/COFINS, nesse regime de ST, substituição tributária. E aí, o que os recorrentes, né, o que o posto de gasolina alegou nesse fatídico RE que deu origem ao tema 228? Ele falou o seguinte, olha só, o recurso versava expressamente de fevereiro de 99 a julho de 2020. O que ele fala? Nesse período de 99, fevereiro, a julho de 2020, foram cobrados dos postos de gasolina, na condição de contribuintes substituídos, PIS/COFINS, adotando-se base de cálculo estimada superior àquelas efetivamente praticadas, quando da venda do seu produto ao consumidor final. Essa temática é muito próxima do ICMS. Claro que a técnica da não cumulatividade desses impostos é completamente diferente, até mesmo em função do seu aspecto, né, material da regra matriz, é muito diferente. Um presume uma circulação de mercadorias, o outro é receita. São coisas muito diferentes. Mas a ideia é muito parecida. E aí os contribuintes, né, com base nesse argumento, eles pediram a restituição da diferença. Ora, a presunção foi superior ao efetivamente praticado. Esse recurso extraordinário é distribuído para o Marco Aurélio, ele reconhece a repercussão geral, ficou lá gravado, registrado sobre o tema 228. E aí o Marco Aurélio, quando ele começa a analisar o RE, ele explica que o caso concreto revela, assim, ali, uma possibilidade de restituição dos valores recolhidos a maior, a título de PIS/COFINS, quando o preço da venda for inferior ao estimado, lá pelo contribuinte substituto tributário. E aí ele vai e explica para a gente que, segundo a sua leitura, lá na Constituição, há o direito, né, que o contribuinte possa pegar de volta essa diferença, uma vez que o recolhimento em regime de ST se dá sob condição resolutiva. O que ele quer dizer com isso? Ora, se eu não verifico a ocorrência do fato gerador, ou se eu constato que a ocorrência do fato gerador se deu de modo diverso do presumido, surge o direito do contribuinte à devolução. Aqui eu vou ler parte do voto dele. Tratando-se de antecipação, é íncito que, mais adiante,
Tercear, essa parte aqui eu acho muito crucial, importante e perigosa para o fisco. Sendo aqui acadêmico. Porque olha o que o Marco Aurélio disse. Eu estou falando de PIS/COFINS. Ele está explicando o que seria a condição resolutiva. Ele fala assim, vou repetir, está aqui no voto dele. Tratando-se de antecipação, é íncito que, mais adiante, terá, como acontece relativamente ao imposto sobre a renda, o encontro de contas, para saber se os parâmetros fixados por simples estimativa tornaram-se concretos, efetivos e reais, acontecidos, observada a circulação verificada, considerado o negócio jurídico. Ele compara aqui o PIS/COFINS, STT, com a lógica do imposto de renda pessoa jurídica, lucro real, aonde você faz, por exemplo, pagamentos por estimativa e chega lá na frente e faz a verificação. Você tem, por exemplo, ali um saldo negativo. Se você pagou um valor maior, eu acho perigosa a comparação. Estamos comparando os atos com lugares. São tributos com uma lógica completamente diferente. Se no imposto de renda você tem toda uma sistemática prevista em lei, prevendo esta possibilidade de encontro de contas, de você pagar por estimativa ou levantar um balancete de verificação e suspensão para chegar realmente ao quanto debeatur naquele mês, o PIS/COFINS não tem nada disso. E isso está sendo criado a partir da interpretação do 150, parágrafo 7º da Constituição. E aí vai. O Marco Aurélio até concorda agora com essa parte, quando ele vira e fala assim, há uma vedação peremptória à apropriação pelo Estado de quantia que não corresponda, consideradas bases de incidência e alíquota das contribuições, bem assim aos regimes de arrecadação ao tributo realmente devido. O que ele está falando aqui? Olha, gente, tem que pagar a carga tributária correta. Se você cria uma sistemática que trabalha com uma presunção, temos que verificar se o que aconteceu, de fato, é o que foi presumido. E não há mais que se falar naquela história que nós já escutamos muitas vezes, que, inclusive, inspira ali o artigo 66 do CTN. Se alguém tiver que se locupletar indevidamente, que seja o Estado. Eu acho que ele já dá uma paulada aqui nesse tipo de raciocínio. Ok. Mas eu fico preocupado quando ele começa a comparar o PIS/COFINS, ST com o IRPJ. São muito diferentes. E aí ele fala, olha só, como é que funciona? O recolhimento, primeiramente lá no Estado-Cadeia, é feito por uma estimativa. E ele pontua que toda estimativa é provisória, seguindo-se o acerto cabível quando já conhecido o valor do negócio jurídico. Ok. Mas eu acho que, para que nós consigamos efetivamente mensurar esse valor recolhido a maior, lá pelo substituto, precisamos de, no mínimo, uma instrução normativa, uma atualização da IN 1911, para identificar como isso vai feito, como isso será feito, melhor dizendo. Depois eu vou trazer aqui questões práticas. Eu vou ter que pegar o quê? O XML da nota de entrada e eu vou cotejar na minha FD com qual XML da nota de saída. Como é que você operacionaliza isso? Depois eu vou trazer aqui algumas ponderações de prática mesmo. Como é que a gente consegue implementar isso na vida real? Mas vamos lá. Mas a lógica, o abstrato, está maravilhoso. E ele fala, ele explica que a leitura do Instituto por si só de substituição tributária, que mais se harmoniza com o texto constitucional, tem que permitir essa possibilidade de comparar o que efetivamente aconteceu, as características, os valores envolvidos no negócio jurídico presumido e as balizas da presunção. E perceba, nós tivemos vários ministros seguindo Marco Aurélio. Quem votou com Marco Aurélio? A Rosa Weber, o Lewandowski, a Carmen Lúcia, o Celso de Mello, o Barroso, o Fux e o Gilmar Mendes. Tudo bem? Mas aí existia no caminho, no meio do caminho, tinha o Alexandre de Moraes. Tinha o Alexandre de Moraes no meio do caminho. Por que eu estou dizendo isso? Porque
Porque o Alexandre de Moraes ele levanta uma bola muito importante para o fisco. Ele fala assim, tudo bem, tá? Ok, perfeito, mas deixa eu levantar aqui uma bola, uma divergência. Qual é a divergência? Ele fala o seguinte, concordo, né, ele fala isso nas gravações ali, concordo com a tese fixada pelo Marco Aurélio, mas nós temos que pensar no sentido oposto, na situação inversa. Porque se nós entendemos que a presunção ela pode não ser verdadeira porque o valor praticado, né, de venda ao consumidor final do produto é inferior, surgindo o direito à restituição, e quando aconteceu o oposto? E quando o valor de venda for superior, não surgiria também o direito do fisco de cobrar a diferença? Eu, Marcelo, que não sou ninguém na fila do pão, entendo que sim. Eu sou fazendário, porque, gente, a lógica é a mesma. Não tem como falar que para o contribuinte surge direito de devolução e o fisco, em razão da mesma argumentação jurídica, não teria o direito de cobrar a diferença. Não acho que tem que se licar, não acho que tem que multar, nada disso. Não pode ter porque não tinha como saber lá atrás. Não tinha como você ter a previsibilidade que a operação ia ser a menor ou a maior. E isso se sujeita a condições de mercado. Estamos agora vivendo um momento de pandemia, onde, em função da diminuição da demanda, nós tivemos uma redução sensível no preço do litro da gasolina. Estava em R$ 5,10, hoje você encontra R$ 4,50. Perceba que essa oscilação ela se sujeita a questões, a externalidades que fogem do controle, fogem da esfera de previsibilidade do substituto ou do legislador, independentemente do tributo aqui, né? Tipo o ICMS, que trabalha com MVA, ou preço médio ponderado final, é difícil você prever. E aí eu acho que o Alexandre de Moraes, sendo acadêmico aqui, tá? Se alguém que cai aqui uma petição com a Tayana ou com o Daniel, eu vou aqui me desmentir. Eu, como advogado, eu já penso diferente. Mas sendo acadêmico, tirando um pouco a minha OAB do bolso, eu acho que o Alexandre de Moraes tem muita razão no que ele levanta. Então, perceba, ele até votou pelo provimento do recurso para reformar o acórdão, afirmar o direito dos recorrentes, né, de reaver esse crédito de PIS/COFINS, pagos a maior, mas ele se manifesta, ele faz uma declaração de voto nos seguintes termos. E aqui eu estou lendo a declaração de voto do Alexandre de Moraes. É devida a restituição dos valores recolhidos a maior a título de PIS/COFINS quando a base de cálculo inicialmente estimada for superior à base de cálculo real, considerado o regime de substituição tributária para frente. Ficando, essa é a novidade, ficando assegurado à União o direito de cobrança, o direito de cobrar a diferença do tributo, se o valor real da operação mostrar superior àquele estimado pelo próprio fisco. E quem acompanha o Alexandre de Moraes foi o próprio Dias Toffoli, tá? Então, esse é o tema 228, tentando aplicar aqui uma temática bastante objetiva, né? Porque eu tenho um compromisso, eu preciso sair no máximo 5:45, eu preciso de um compromisso profissional. Eu quero muito escutar o Daniel, escutar também a Tayana em relação a essa própria esse julgamento, que é um julgamento polêmico. Espero ter conseguido passar o meu recado, espero não ter decepcionado os colegas advogados nesse ponto, mas eu estou aqui analisando de uma forma isenta. Claro que na minha advocacia eu penso diferente, mas sendo aqui isento, eu concordo com o que disse o Alexandre de Moraes, que foi seguido pelo Toffoli. Assim sendo, meu amigo, grande querido Daniel, passo-lhe a palavra. Obrigado a todos e fico aqui à disposição para eventuais debates e discussões. Boa tarde a todos novamente. Obrigado, Marcelo. Gente, como vocês puderam acompanhar, tratar da não cumulatividade do PIS/COFINS já é, em si, tratar de um continente. Tratar do PIS/COFINS é tratar de vários universos paralelos. Não por acaso, já se identificou que mais de 60% do contencioso hoje presente na esfera administrativa federal diz respeito ao PIS/COFINS. Ele é um tributo que foi crescendo de maneira sistemática
e, tal qual uma hidra, foi multiplicando as cabeças e tomando todos os lugares. E nesse contexto, para que não se fale tudo sobre nada, eu optei por recortar, nós aqui optamos alguns temas, né? E na minha apresentação, a minha proposta, que eu passo a seguir a partir de agora, segue o seguinte itinerário. Tá? Num primeiro momento, parece relevante situar qual é o aspecto, a partir da jurisprudência do STF, do STJ também, qual é a margem de discricionalidade legislativa, de conformação legislativa que o legislador tem aqui, tratando da não cumulatividade do PIS/COFINS. E se o STF tem sido congruente com a sua própria jurisprudência ao delimitar esse conteúdo. No segundo momento, para tratar desse tema, eu gostaria de fazer breve menção, não é esgotar, 3 julgados. Esse próprio tema 228, trazido pelo Marcelo, tá? O tema 179, onde o STF estava analisando a possibilidade ou não de creditamento de mercadorias e insumos adquiridos sob a sistemática da não cumulatividade após o advento, adquiridos sob a sistemática da cumulatividade após o advento da não cumulatividade. Ou seja, seria possível que determinado contribuinte pudesse se creditar, tá? Já que ele estava qualificado como não cumulativo, pudesse se valer de créditos de insumos adquiridos sob a sistemática da cumulatividade, ou seja, antes do advento, em 2003, da lei que inaugura esse sistema não cumulativo. Esses dois julgados, esse julgado e o 228, somam-se ainda ao famoso RESP 1.221.170 do STJ, onde o STJ nos forneceu o que vem a ser, tá, o conceito de insumo. O que vem a ser o conceito de insumo é bondade minha, né? Critérios para que a gente possa delimitar de que forma a legislação federal não pode restringir o conceito de insumos. E qual é a bússola que a gente pode utilizar para identificar, então, o que vem a ser insumos no contexto do PIS/COFINS. E, por último, eu gostaria de tratar rapidamente, e aí, como vocês veem que nós vamos tratar de vários julgados, a ideia aqui não é esgotá-los. O que o STF decidiu em sede do julgamento do recurso extraordinário 607-642, que já foi trazido aqui pela Tayana. Vamos, então, nessa ordem. Começando pelo tema julgado pelo Marcelo, que praticamente exauriu o tema, parece relevante aqui que a gente percorra a seguinte pergunta: será que o STF foi congruente com a sua própria jurisprudência? E mais, o fato de não estar prevista na tese, tá, firmada, a possibilidade de que a Receita Federal e a União venha a cobrar, fazer novos lançamentos, quando a base estimada for inferior, a base de dedução for superior à efetiva. Será que o fato de isso não constar da tese do STF, firmada no julgamento do tema 228, é em si suficiente para que a gente conclua que não pode ter essa cobrança quando o fato gerador ocorre a maior? Ou não me parece. E não me parece por quê? Porque, como bem disse o Marcelo, esse julgado, ele colhe premissas no famoso recurso extraordinário 593.849, onde a Corte, então, firmou a possibilidade de repetição de indébito no fato gerador ocorrido é menor. E, então, ao firmar aquela tese, destacou, sim, que se o fato gerador ocorresse é maior, poder-se-ia efetuar um lançamento supletivo cobrando esse fato gerador. Essa prática tem outras dificuldades, tanto do ponto de vista das suas consequências econômicas, né? Muitas vezes esses valores não têm por que serem contingenciados pelos contribuintes, e mesmo das suas consequências operacionais. Não é simples para a fiscalização tributária realizar todos esses lançamentos supletivos. Mas não me parece, tá, uma vez firmada essa tese no julgamento do recurso extraordinário 593.849, não me parece que, pelo simples fato da proposição trazida pelo ministro Alexandre de Moraes no seu voto, e acompanhada pelo ministro Dias Toffoli,
não ter sido escrita no mármore da tese firmada no tema 228, que isso esteja em si afastado. Me parece ser uma consequência lógica e necessária da ideia de que uma presunção não é definitiva. E, enquanto provisória, uma vez não confirmada pela realidade fática que vai delimitar a capacidade contributiva daquele contribuinte, deve se aproximar da capacidade contributiva, afastando-se a presunção. E, se essa é a premissa, afastamos a presunção quando ela é desfavorável ao contribuinte, mas também quando ela lhe é favorável. O que se poderia refletir sobre isso, mas isso já é passado, o STF já decidiu, é de que forma isso não torna muito complexa a fiscalização. Mas, em tempos de expediente fiscal e avanço de Lawtech, talvez seja mais simples do que se reflete. Pois bem, nesse contexto, me parece que a decisão do STF, embora não tenha replicado na tese exatamente o que já havia decidido, não afasta a possibilidade de que se aplique a tese antes firmada no recurso extraordinário 593849 da possibilidade do lançamento supletivo, tá? Sob pena de haver um vício de congruência entre o que decidiu o STF julgando a substituição tributária em sede do ICMS e o que decide agora pensando no PIS/COFINS. Mais à frente, eu gostaria de tratar com os senhores algumas reflexões sobre o que decidiu o STF no julgamento do tema 179, que também foi firmado nesse superpovoado mês de julho. A rigor, foi final de junho. Creio que foi dia 29 de junho. Mas, nessa faixa de tempo, o plenário virtual, isso a Tayana pontuou, o Marcelo também, ele tem servido bem ao propósito de colocar em dia ou avançar na velocidade da decisão dos temas. Mas tem recebido pesadas críticas quanto ao seu procedimento e de que forma realmente ele observa a dialeticidade, ele dá espaço para que os ministros considerem as teses de outros lados. É muito importante, avançando-se a adoção da sistemática de precedentes, que a formação desses precedentes observe critérios objetivos que permitam controle por meio da sociedade e todos nós. E, nesse contexto, uma certa deficiência nos seus pressupostos democráticos, na medida em que nem mesmo seria factível, dizem alguns, que todos os ministros ouvissem as sustentações orais que são juntadas. No STJ já se teve, num outro contexto, virada de jurisprudência ou overruling firmado por juiz federal convocado, nada contra o desembargador federal ser convocado, está previsto regimentalmente, mas o ponto será que essa é a melhor composição da corte para uma virada de precedente? Nesse contexto, insere-se ainda essa ebulição de julgados que foram proferidos sobre a não cumulatividade do PIS/COFINS. Aqui no tema 179, a corte estava apreciando se seria constitucional ou não vedar a possibilidade de creditamento de insumos que haviam sido adquiridos antes do advento da sistemática da não cumulatividade, mas que pretendia-se se utilizar como crédito após o advento da não cumulatividade, sendo aquela empresa inserida no segmento da não cumulatividade, tá? Dentre aquelas que se sujeitam à não cumulatividade. Entendeu a corte que não se violaria aqui o conteúdo da não cumulatividade. E qual parece ser a relevância desse julgado em específico, além do seu conteúdo? Junto com o 228, nós podermos ter a exata dimensão de que a não cumulatividade em si, e especificamente no contexto do PIS/COFINS, que originariamente não estava previsto na redação da Constituição, ela se deu pelo advento da emenda 42, como nos já esclareceu a Tayana, ela comporta uma margem generosa de conformação legislativa. O STF vem decidindo isso. A rigor, mesmo já decidiu coisa semelhante tratando da não cumulatividade do ICMS, que deve ser não cumulativo, expressamente previsto no 155. Por exemplo, quando o STF estava, já há muito tempo atrás, num acordo que, salvo engano, foi de relatoria do Marco Aurélio, mas eu não tenho aqui para citar exatamente, julgando a possibilidade de se limitar a possibilidade
de se tomar crédito por bens de uso e consumo, entendeu o STF que a lei complementar, né, e as diversas leis complementares teriam densidade normativa suficiente, segundo a norma de reconhecimento constitucional, para limitar a não cumulatividade. Ela não poderia esvaziá-la, mas sim, ela seria constitucionalmente competente para limitar o conteúdo da não cumulatividade. Não há razão, no contexto do PIS/COFINS, para que não se reconheça, e assim tem feito o STF, em diferentes julgados, a legitimidade da lei ordinária aqui para estabelecer limites ao conteúdo da não cumulatividade do PIS/COFINS. E nesse contexto, parece relevante que a gente, então, formule a pergunta, ok, mas qual é o limite dessa possibilidade normativa de restrição ao conteúdo da não cumulatividade? Ou, em outros termos, quais são os critérios constitucionais de validação da restrição à não cumulatividade? De que forma ela pode violar a Constituição? Bem, esse julgado 228 já nos traz um. Pode-se restringir a não cumulatividade, mas não ao ponto de se distanciar de um conteúdo ótimo, ou pelo menos, no mínimo desejável, da capacidade contributiva. Então, dentro do que a capacidade contributiva projeta a dimensão objetiva do próprio direito à propriedade e da capacidade fiscal do contribuinte, o STF aqui replica as premissas antes decididas na substituição tributária para reafirmar que a lei não pode vedar aqui a possibilidade do creditamento. De outro lado, ela pode estabelecer um marco temporal. Ora, não há nada que impeça o legislador de dizer, olha, se determinado contribuinte adquiriu um insumo antes do advento da sistemática da não cumulatividade, ele não pode aqui querer estender isso para se valer de um sistema que nem existia à época dessa aquisição. E, por fim, nesse contexto, parece relevante aqui que a gente reflita sobre o que o STF veio a decidir no julgamento do recurso extraordinário 607-642. Do que tratava? A questão constitucional posta à apreciação da Corte consiste, nesse julgado, em analisar se o discrimen entre diferentes segmentos econômicos, entre o regime cumulativo e não cumulativo, importa, e aqui, mais no contexto do PIS, decidiu o STF focado na análise normativa da medida provisória 66 de 2002, depois convertida na lei 10.637, mas estende as premissas do julgado à não cumulatividade introduzida na Confis pela lei 10.833. Aqui, o STF vai dizer o seguinte, os contribuintes especificamente estavam sustentando que, em havendo segmentos que permaneceram na sistemática cumulativa, não seria justo, sobretudo a contribuintes inseridos no segmento de serviços, que eles fossem obrigados a se submeter à sistemática da não cumulatividade. Haveria aqui violação ao princípio da isonomia, em razão do descrime lhes conferir uma situação de desvantagem que, ao ver de tais contribuintes, não encontraria compatibilidade com o plano normativo da Constituição. O STF, salvo o voto do ministro Marco Aurélio, que aqui acolhe o argumento dos contribuintes e considera inconstitucional a coexistência dos regimes cumulativo e não cumulativo do PIS/COFINS, o STF aqui disse que não há óbice, de fato, que o legislador venha a recortar segmentos que se submeterão ao regime da não cumulatividade, excluindo outros tantos. Que essa, de fato, é parte da atividade do legislador, eleger distinções justificáveis à luz do texto constitucional. O que é vedado ao legislador, a rigor, é eleger objetos de discrimen que sejam vedados pela Constituição. Mas ele pode fazer distinções. Há até parte do voto em que o ministro Dias Toffoli destaca que a cumulatividade, de outro lado, trazia distorções econômicas e que não é o caso de se pretender que o STF afaste toda a sistemática da não cumulatividade em razão desse recorte subjetivo, dessa distinção, dessa diferença estabelecida entre diferentes categorias econômicas. Aqui, parece que a Corte reconhece
adota alguma autocontenção para reconhecer a maior capacidade institucional do Legislativo e do Executivo para definir esses recortes, de que segmentos deveriam ser cumulativos e quais não seriam. No entanto, e aqui a gente se aproxima de algumas das técnicas que a gente normalmente usa no estudo dos precedentes, o voto e a própria tese firmada faz um sign. Ela dirá que, a despeito de ser constitucional a coexistência de ambos os regimes, parece estar em processo de inconstitucionalização, tendo em vista a ausência de critérios coerentes e racionais para, inclusive, não presentes nas alterações legislativas posteriores, que definem a escolha das atividades que seriam cumulativas e não cumulativas, especificamente notáveis no que diz respeito ao setor de serviços. O que estava aqui, a Corte sinalizando que, se considerando, tendo em vista premissas empíricas que demonstram que o setor de serviços tem muito pouco a acreditar a seu favor, seu principal insumo é mão de obra, e mão de obra não gera créditos, a norma que elegeu um diferente recorte para incluir determinadas categorias dentro da sistemática da não cumulatividade estava em vias de se tornar incondicional, porque criava para o setor de serviços uma sobreoneração, justamente pela impossibilidade de tomar crédito. Por que essa norma me parece tão relevante a ponto de eu adotar ela aqui para encerramento dessa primeira parte? Porque vejam os senhores, na semana passada, encaminhado o projeto do Executivo para o Congresso Nacional sobre a CBS, um dos seus pontos mais polêmicos é justamente... Há razões para justificar a eleição, a escolha, mas é justamente a inclusão do setor de serviços na mesma alíquota. A proposta do governo é uma alíquota única de 12%, todos os segmentos gerando crédito. Recorta aí da incidência do tributo. Primeiro, algumas hipóteses em razão de um princípio de justiça, a exemplo das empresas do Simples Nacional, a exemplo de entidades beneficentes, a exemplo de outras entidades imunes. No entanto, não faz um amplo recorte no que diz respeito aos segmentos e atividades. Ele exclui da incidência dessa alíquota de 12% pela sistemática não cumulativa tão somente diferentes atividades relacionadas à instituição financeira e planos de saúde, mas sujeito o setor de serviços a essa alíquota de 12%. O discurso de apresentação do projeto chega mesmo a ressaltar que isso seria benéfico para o segmento de serviços. Por quê? Porque, de outro lado, o seu contratante, sendo uma empresa, tomaria 100% do crédito do tributo por ele recolhido. No entanto, o que se tem percebido pela inclusão do setor de serviços na sistemática da não cumulatividade é que esse recorte lhe trouxe uma maior oneração. E essa percepção não é minha, né? Até porque me parece muito complicado. O governo muitas vezes faz isso, é quase um blefe, falar de critérios econômicos sem trazer a comprovação empírica do que se afirma. Um exemplo, para ficar apenas em um. Na apresentação do projeto, afirma-se: olha, essa alíquota de 12% não importa em aumento de carga tributária global. Ok. Essa frase, ao mesmo tempo, ela é pouco consistente a partir das suas premissas empíricas, porque se não importa, seria de bom tom que se trouxesse uma planilha de cálculo. E, além disso, ela deixa silente uma outra pergunta. Ok, não houve aumento de carga global, mas houve aumento de carga por segmento? Porque se não houve global, se está se redistribuindo. Será que houve aumento de carga para o setor de serviços? Eu não tenho aqui respostas para isso, vou devolver a palavra para os meus colegas, mas me parece aqui que o governo fez uma aposta que possivelmente, no mínimo, terá que ser enfrentada pelo STF mais à frente. Porque, embora o projeto da CBS internalize num diálogo constitucional com a jurisprudência do STF diferentes decisões da Corte, a exemplo de retirar da base de cálculo da contribuição outros tributos, aqui ele não foi tão atento a esse sign dirigido ao setor de serviços. Marcelo, Tayana, a bola está com vocês.
Em relação ao setor de serviços, realmente vai ser difícil não verificar esse aumento da carga tributária, né? Porque na sistemática anterior, já com a alíquota majorada, que se discute, né, a constitucionalidade dessa aplicação, de 9,30 alguma coisa, passa-se a 12%, sem creditamentos relevantes no setor de serviço, né? Então, com certeza, isso vai ser enfrentado mais uma vez. Não só isso, posso fazer uma pequena contribuição? Claro. Uma coisa que me incomodou muito, tá? Muito. Que está virando uma tendência. Além da questão da alíquota, perceba você, estando hoje no lucro presumido, a alíquota 3,65, já com medo do lucro real, que te jogaria para a não cumulatividade, com a alíquota de 9,25, né? 1,65 mais 7,60. Isso já dá um medinho, a paura. Agora vem a CBS e diz, olha, eu vou aumentar. Você que era 3,65 e você que era 9,25 como regra, vou jogar para 12. Mas eu vou acabar com as discussões de insumo. Tudo vai permitir creditamento. Uma indústria talvez fique feliz, né? Um grande varejista, atacadista, o principal insumo deles é mercadoria comprada para revenda. Agora, imagina o cara que presta serviço, saindo de 3,65 para 12. Você até pode possibilitar que ele faça tomada de crédito de tudo. Pega aqui no meu escritório, a gente é presumido aqui no escritório. O que é crédito para mim, cara? O meu trabalho todo é capital intelectual. Minha mão de obra são associados e sócios, com alguns seletistas. A gente não tem crédito. Vai ser o quê? Depreciação do imobiliário, né? Luz, aluguel. Gente, é surreal. A gente está falando de 12% no top line. Nominal, mas que sem crédito vira quase real. Então, isso eu achei, assim, de uma falta de sensibilidade com a própria realidade do mercado, surpreendente para um governo. Não vou fazer aqui questões de análise política, nada disso. Olhando só para a política fiscal. O governo ele se elegeu com uma bandeira, uma plataforma de pró-mercado, redução do tamanho do Estado, redução de despesas, incentivo para a economia, a liberdade econômica. Então, fiquei muito surpreendido negativamente com a CBS. Mas o que está virando mania, posso dizer assim, né, é a tal da responsabilização de marketplace. Eu aqui no Rio de Janeiro vejo a nossa legislação e o Rio de Janeiro possui uma lei, à semelhança de outros 4 estados da federação, olhando para o CMS, claro, criando a responsabilidade do marketplace pelo não recolhimento do ICMS quando tem a venda lá do vendedor ao consumidor. O marketplace, para que você entenda o modelo de negócios, é um shopping center. Pensa nisso. Ele cria uma plataforma que possibilita uma intermediação de negócios. Eu me cadastro no marketplace, eu sou o vendedor, e eu vendo lá para um consumidor utilizando aquela plataforma, como se fosse uma loja num shopping center. Fazendo essa analogia, essa comparação, eu acho que ninguém aqui, talvez, com uma certa segurança, concordasse com uma responsabilidade tributária do shopping center em cima, por exemplo, do PIS/COFINS não pago pelo lojista. Ou pelo ICMS não pago pelo lojista. Será que alguém conseguiria pensar nisso? Pegar o Rio Sul, Shopping da Gávea, Barra Shopping, e falar, ó, se o lojista aí não pagar PIS/COFINS, não pagar ICMS, você é responsável solidário. Isso é loucura. Por quê? O pressuposto para a responsabilidade tributária é que você consiga ter uma ingerência naquele negócio. E qual é a ingerência no negócio pelo marketplace, pelo shopping center? Zero. Como é que isso, então, está passando? Como é que as pessoas... Já li, claro, vários pronunciamentos, posicionamentos por todos aqui. Eu posso citar do Brigagão, que ele, de forma bastante dura, assim,
demonstrou contra essa responsabilização, o Sérgio André Rocha também, que é completamente inconcebível isso. Você tem um marketplace que não tem gerência no preço da venda, não tem gerência no vendedor, se ele paga ou não os tributos, e agora vai ser responsável. Como? E a bandeira é de simplificar, e a bandeira é de facilitar a economia, criar um ambiente favorável para o crescimento econômico. Como? Não consigo entender. Então, a alíquota é um grande problema, mas também vejo como grande problema essa questão da responsabilidade tributária, tá? Esses são alguns dos pontos, como o tema não é esse, já estou me aproximando aqui do horário do compromisso, mas eu gostaria de destacar esses 2 pontos que realmente me incomodam bastante. Não sei o que meus colegas aqui pensam sobre essa questão. Marcelo, acerca da responsabilidade do marketplace, esse é um desafio da tributação 4.0, né? Olhando para a CBS, eu tive uma leitura breve e acho que preciso fazer uma mais cuidadosa. Mas olhando a proposta normativa, ela tem boas cartadas, muitos avanços, do ponto de vista da técnica normativa, ela é muito bem escrita. Eu nem me recordo de ver uma proposição normativa tão bem desenhada. Ela tem algumas apostas. Uma das apostas é essa, né? A responsabilidade do marketplace. Isso é algo que se discutia em sede das PECs 45 e 110, nos grupos que estão discutindo essa tributação 4.0, mas ainda nada muito desenhado, e a gente importou criticamente de algumas propostas internacionais essa responsabilidade. Na verdade, a OCDE sugeriria a atribuição da condição de contribuinte, sobretudo quando se trata de um marketplace ou de uma base internacional, né? E aqui a gente, já no nosso amplo Instituto de Responsabilidade, atribuímos a responsabilidade. Eu não sei como se prospera. A ideia, por exemplo, de tributação de intangível também é outra aposta, né? A gente tem um amplo debate no STF sobre a evolução do conceito de serviços, se já houve um overruling, se não, parece que não vai dar uma sinalização, mas a lei aposta que haverá. A lei aposta que é possível atribuir responsabilidade a marketplace. Isso é algo novo para a nossa sistemática de responsabilidade. E o CBS tem também alguns blefes, assim, algo que ele diz, mas você desconfia que esteja ali. Não houve aumento de carga? Não sei. Era bom o memorial de cálculo, né? Vai ser ótimo para o setor de serviços. Acho até uma má técnica esse tipo de consequencialismo contrafático. Dificilmente alguém gostaria de sair da alíquota de 3,65 para 12 e ficar feliz. E mais, nós estamos num momento muito difícil. Não será fácil repassar essa carga para os seus clientes, porque em razão da pandemia, em outro contexto, talvez fosse mais fácil agregar o preço. Porque a ideia da tributação da CBS, a CBS se utiliza de uma lógica de IVA, né, do próprio IBS. Ela utiliza ali elementos do que tem circulado no Congresso Nacional para o IBS. E a lógica é que quem arque com a carga tributária seja o consumidor final. Então, isso não seria um problema tão grave assim. Não seria se não estivéssemos no contexto pandêmico. Porque no atual momento, quem consegue aumentar o valor? Você consegue falar para um cliente seu, olha, eu cobrava tanto, agora eu vou cobrar mais 7% aqui, porque eu preciso internalizar a tributação? Eu acho difícil. Não me parece que a gente tenha margem econômica para esse tipo de negociação. Exatamente. As críticas já começam do artigo 1º, né? Do nome, das hipóteses de incidência, do fato gerador, se poderia se tributar a circulação de bens e serviços, né, considerando que o artigo 95 da Constituição fala em receita e faturamento. Então, ele já está fazendo uma confusão terminológica a priorística, comparando com o IVA, um tributo com natureza de contribuição social. O Brasil não é para iniciantes, né, gente? O Brasil não é para amadores. Apenas, que eu conheço, apenas nós aqui temos alguma bagagem de falar de não cumulatividade, esse é o nosso tema, de um tributo que elege como base de cálculo o faturamento, né? Não cumulatividade é uma técnica
de tributação do valor agregado para tributos plurifásicos que incidem sobre cadeia econômica. Falar de não cumulatividade sobre o faturamento é, em si, um desafio à capacidade lógica humana. Talvez seja estudado no futuro regimes tributários que nunca deveriam ter sido. PIS/COFINS. Eu voto no PIS/COFINS. Voltando à nossa temática, vocês não acham que foi arriscado esse recorte? Assim, há um erro, na minha opinião, humildíssima, de elaboração do projeto, que é não ter debatido com a sociedade civil. A gente vem promovendo debates em torno de propostas de reforma tributárias e uma audiência pública, já botar o projeto de lei em urgência constitucional para o Congresso Nacional, corre o risco de ser uma aposta arriscada demais. Porque no que diz respeito, por exemplo, a esse recorte do setor de serviços, eu entendo a premissa da CBS. A premissa é a praticabilidade, a simplificação, uma alíquota única. Mas, por exemplo, por que os bancos e os planos de saúde não estão nessa alíquota? Eles não têm crédito. Boa parte dos serviços não tem, não me convence. Serviços intelectuais não tem crédito, só tem mão de obra. E o plano de saúde está lá por quê? Eles estão andando mal. Tudo bem, mas me pareceu uma aposta arriscada. Sobretudo à luz da jurisprudência do STF, firmada aqui nesse recurso extraordinário. Vocês não acham? Exatamente, né? O tema 337 fez o apelo ao legislador, né, expressamente nessa técnica alemã aí do Gilmar Mendes, e para afirmar que teria que ter uma razoabilidade, uma coerência no discrimine. O projeto de lei provavelmente já estava pronto antes da decisão, mas o voto do Dias Toffoli é anterior, né, de 2017. Então, agora a CBS vai enfrentar essa pressão por essa diferenciação para as instituições financeiras e seguros de saúde, com certeza. Um receio que eu tenho, Tayane, Marcelo, a ideia é simplificar e a gente não pode esquecer o ponto de partida. O PIS/COFINS implodiu em razão da decisão do STJ, que amplia o conceito de faturamento, e das decisões do STF, que reduzem a base de cálculo, o conceito de insumo, né, no STJ, e das decisões do STF que reduzem a base de cálculo, o PIS/COFINS implodiu sob a perspectiva da sua capacidade fiscal. Então, ele precisa, de fato, de algo que o substitua ou recosture o espantalho. Só que eu tenho bastante receio que, a pretexto de simplificar, a gente esteja aqui semeando as teses tributárias do futuro. Por quê? Porque esse recorte de serviços parece indicar isso. A própria noção de conceito de serviço merecia, é uma aposta. Eu até, no caso do conceito de serviços, eu bancaria essa aposta. Eu acho que caminha, de fato, por se aproximar do conceito europeu. Mas era mais desejável que fosse pela via da reforma constitucional, né? Reduziria potenciais conflitos. Meus amigos, muito obrigado. Concordo com vocês. Esse é um tema que eu só conseguiria discutir mantendo a minha sanidade por muito tempo. Se taça de vinho aqui, a gente fosse 14 horas. Vocês querem continuar ou eu posso encerrar a live? Perfeito. Então, retomar aqui os agradecimentos que nós sempre fazemos, que são pessoas maravilhosas, conhecem toda a Laura, a Micaela Dutra, né, o Fábio Fraga, todo o time aí do PJT, que conduz, e da tutoria jurídica, que conduz esse projeto, que é extremamente importante. Eu acho que o direito tributário nunca teve tanto espaço para debates importantes, qualificados, como está tendo nesse momento de pandemia. Vamos esperar que isso, né, não morra, que a gente se reinvente para conseguir tocar esse projeto. É sempre uma alegria, um prazer também estar entre pessoas queridas. Obrigado, Tayane, obrigado, Daniel. E com isso eu me despeço. Obrigado a todos vocês que escutaram nossas palavras, nossas considerações, participaram, interagiram. Sem vocês, isso aqui não faz sentido. E o conhecimento, ele só é válido quando é compartilhado e construído de forma colaborativa. Obrigado, pessoal. Bom trabalho a todos. Bom dia a todos. Tchau. Muito obrigado.